Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Guilherme Santos e esta é a série Sem Rótulos e hoje é o último episódio da série. Chegamos aí ao último episódio com um tema, olha, que vai causar. Nós fomos chamados para quê? Fazer barulho ou fazer história? Então, se você quer continuar aqui conosco, quer continuar acompanhando nossos vídeos, então já se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, não deixe de compartilhar. Eu tenho certeza que o vídeo de hoje vai surpreender, vai mexer com você. Nós temos um chamado aí, eu tenho certeza que Deus vai falar muito conosco. Então, se prepara, deixa tudo preparadinho aí e bora para este vídeo. Fazer barulho ou fazer história? Eita, eu esperei muito por este vídeo, eu acho que ele é um tema que eu sempre quis falar muito sobre este assunto. Eu já partilhei muito isso com os amigos, com meu irmão, com meus familiares. Nós estamos aí vivendo uma sociedade meio complicada, tempos difíceis, tempos complicados. E numa sociedade, né, onde as pessoas postam tudo nas redes sociais, falam sobre todos os assuntos. Hoje em dia tudo é polêmica, hoje tudo é motivo de cancelamento, hoje tudo é um barulho que eu nunca vi. É algo complicadaço aí de você viver, né? E para mim, hoje eu tenho percebido que todos nós aí temos um chamado de Deus, algo que Deus tem para cada um de nós, que é muito grande, é maior do que qualquer coisa. E aí eu vejo assim, será que Deus ele quer de mim, das pessoas, de todos nós, que a gente continue, que a gente faça história, ou que a gente vá de encontro ao achismo, às ideologias, às ideias das outras pessoas, né? Será que a gente não está acostumado, e eu quero te fazer essa pergunta, será que a gente não está acostumado a viver de acordo com regras, com escolhas das pessoas para as nossas vidas? Porque é muito cômodo isso. É muito cômodo. Então, assim, a gente é chamado para algo novo, algo maravilhoso, né? E o que Deus tem para mim e para você, para as nossas vidas, é extraordinário, é absurdo de tão incrível que é. E você precisa entender que Deus ele tem algo grandioso para a sua história. E Deus ele quer que a gente faça história. Ele não quer que a gente faça barulho, que a gente fique indo por ideias, por pensamentos de todo mundo. Sabe, Maria vai com as outras? Deus não quer isso. Deus quer que a gente faça história. Mas para fazer história, a gente precisa entender o que Deus pensa de nós, a gente precisa aceitar as nossas verdades, nós precisamos criar uma intimidade com Deus, a gente precisa deixar o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vaidade de lado, nós precisamos de viver algo novo, mudar a nossa postura, mudar a rota de algumas coisas em nossas vidas. E para isso a gente precisa entender o que Deus quer de nós, a gente precisa ter essa intimidade com Ele. Eu tenho um vídeo no meu canal que se chama Ouvir a Voz de Deus. Eu falei isso numa época de política, né, num tempo de eleições. Por quê? Eu estava percebendo, eu observei, eu vi que muitos irmãos da igreja, cristãos, estavam atacando um ao outro por causa de política. Debater, discutir, dialogar a respeito não é errado. É legal fazer isso, eu acho da hora. Mas no momento que você condena, julga ou você ofende uma pessoa por conta disso, tá errado. Eu não concordo com isso, né? E eu vi muitos cristãos defendendo ideias, pessoas e ideologias contrárias daquilo que a igreja pensa, daquilo que a igreja prega. Ou até pior, contra aquilo que a palavra de Deus ensina. Né? E aí eu fiquei me perguntando, isso me intrigou muito durante aquele período, porque eu falei assim, será que essas pessoas escutam a voz de Deus? Será que essas pessoas ouvem o que Deus quer sobre cada uma? Porque assim, gente, se a gente
tá na igreja, se a gente tá numa religião e a gente quer ouvir, a gente ouve a voz de Deus, faz tudo o que Deus manda, conforme a palavra fala, né? Maria disse lá nas bodas de Caná, fazei tudo o que ele vos disser. Se a gente prega isso dentro da igreja, por que a gente não vive isso na sociedade quando a gente vai escolher um político? Será que a gente está indo para o caminho certo? Ou será que a gente está indo de encontro à voz e ao barulho de uma maioria? Será que é isso? As pessoas estão acostumadas, isso não é só na religião, é na sociedade. Nós, seres humanos, estamos o quê? Acostumados a ir pela maioria. Aí, pela voz de todo mundo. Ah, se todo mundo tá falando disso, eu vou fazer. Se todo mundo tá vestindo essa roupa, eu vou usar. Se a maioria tá ouvindo esta música, eu vou escutar. É muito fácil isso, né? Mas ninguém tem uma personalidade própria. Ninguém quer viver uma personalidade própria. Então tá muito comum nos dias de hoje você ir de encontro à maioria. Ah, se todo mundo hoje está falando sobre preconceito, eu vou falar. Se todo mundo está falando disso, eu vou fazer. Se todo mundo está falando sobre aquilo, eu também vou viver. Então, assim, a gente está sem personalidade. Nós estamos perdendo. Às vezes você que está escutando aí, entenda isso. Nós estamos perdendo a nossa identidade. Uma identidade nossa única que Deus tem para cada um de nós. Porque a gente escolheu ir pela maioria, ir pela cabeça dos outros. E será que é isso que Deus quer? Será que Deus quer que a gente vá pela cabeça dos outros? Hoje nós estamos vivendo a era dos influencers, né? De gente que influencia a nossa vida. E a gente prefere ir de encontro ao que essas pessoas nos influenciam do que ir de encontro ao maior influenciador, que é Deus, que é Jesus. A gente prefere ir de encontro a esses influenciadores do que ir de encontro à influência que Deus dá para cada um de nós. Mas claro, eu não posso generalizar e também não posso julgar ninguém, não é isso, a ideia não é essa aqui. Mas, por exemplo, eu sempre faço essa pergunta, se Jesus estivesse nos tempos de hoje, no nosso meio, como que seria Jesus? Será que Jesus andaria de túnica, barbudo, cabelo grande, igual a gente tem essa ideia sobre como é Jesus? Será que ele seria desta maneira? Como será que Jesus se comportaria nos tempos de hoje, no nosso dia a dia, com tantas coisas, com tanta ideologia, com tanto mimimi, com tanta conversinha fiada? Qual seria o comportamento de Jesus nos tempos de hoje? Será que Jesus agiria da mesma maneira, igual ele agiu quando ele andava com Pedro, Tiago, João? Ou será que ele agiria de uma maneira diferente? Eu tenho certeza que a única certeza que eu tenho é que Jesus, se ele estivesse aqui no nosso meio, se isso é que se ele não esteja por aí, né? Se ele estivesse no nosso meio, ele agiria, preste bem atenção, ele agiria de acordo com os nossos tempos, mas calma que eu vou explicar. Ele agiria de acordo com os nossos tempos, mas ouvindo a voz de Deus Pai Todo-Poderoso. Haha, te peguei, não é? Ou seja, ele faria isso. Claro, vamos lá, vamos pegar a história, vamos pegar a Bíblia. Você que não conhece a Bíblia, acho bom você começar a pegar a Bíblia e dar uma estudada, principalmente você que diz que é da igreja, que é da religião. Deus, na época de Abraão, a sociedade, o mundo estava de um jeito. Então o que Deus fez? Ele falou com Abraão, testou Abraão, Abraão se tornou o pai da fé e Abraão fez história. Mas a direção de Deus, a visão de Deus para aquela sociedade naquela época era uma. Vamos supor outro exemplo, Noé. Deus foi lá, falou com Noé, Deus deu instruções para Noé, constrói uma arca, eu vou mandar um dilúvio, blá blá blá. Tudo aquela história que a gente já conhece, blá 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 não, desculpa. Mas a gente já conhece essa história. O que Deus fez? Por quê? Deus tinha uma visão sobre aquela sociedade, sobre aquelas pessoas, e o que ele fez? Fez o que aconteceu e Noé fez o quê? Fez história. Assim foi com Moisés, assim foi com outros profetas, assim foi com Jeremias, com Isaías, com Ezequiel, com Daniel, com o rei Davi. Ou seja, na época deles, Deus tinha um pensamento sobre aquela sociedade vivia de uma certa maneira e Deus tinha um pensamento e Deus agiu conforme aquela verdade, aquela realidade. Ponto.
Depois disso, agora Jesus. Jesus veio ao mundo. E o que Jesus fez? Eu já ouvi muitos padres falarem disso. Jesus ele veio reinterpretar a lei de Moisés, a lei dos antepassados. Ou seja, o que era verdade absoluta naquela época por conta daquelas leis, Jesus mudou. O que Jesus fez? Ele perdoou a mulher prostituta, ele teve um encontro pessoal com uma mulher samaritana, ele andou com gente com um cobrador de impostos, ele andou com gente, com pescadores, ou seja, ele não seguiu o padrão, né, o jeito que aquela sociedade pregava ali. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Por quê? Porque Jesus ouvia a voz de Deus e Deus tinha um plano diferente para aquela sociedade ali. Olha só as chaves que eu estou trazendo para vocês, né? Então, o que acontece? Jesus fez história. Jesus foi o quê? Foi crucificado. Jesus ressuscitou, entendeu? Jesus nos deu a vida, uma vida nova, né? Vieram depois Pedro, Paulo, que também fizeram história, continuaram o chamado, aquilo que Jesus tinha colocado para eles, e eles fizeram história. Aí eu pergunto para você que está me ouvindo, que está me assistindo, nós continuamos fazendo história ou paramos no tempo? Por que, Guilherme, parar no tempo? Porque eu estava conversando com meu irmão sobre isso esses dias. A gente está acostumado, a gente se acomodou, a gente está acomodado a viver de acordo com coisas do passado. A gente está vivendo de passado, somente disso. Nós temos que seguir exemplos, testemunhos, né? Mas a maneira que Deus agiu no passado era porque aquela sociedade estava vivendo uma outra realidade. E a sociedade de hoje, em 2023, vive uma realidade diferente do passado. A sociedade de 2023, ela é diferente da sociedade de Abraão, de Noé, de Daniel, de Davi. Ela é completamente diferente, até mesmo a de Jesus, né? Será que a gente está vivendo o passado ou a gente não está continuando, não está fazendo história, algo novo nos dias de hoje? Pense bem isso comigo. Só que tem gente que quer fazer história, né, continuar a fazer a história, mas indo por ideias e ideologias completamente controversas, completamente erradas daquilo que Deus instrui para cada um de nós. Diferente é daquilo que o Espírito Santo traz para cada um de nós. O Espírito Santo de Deus, ele convence a gente do que é certo e do que é errado, né? Só que o que a gente prefere? A gente prefere o quê? Fazer o quê? Porque tá todo mundo falando, porque tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Porque eu quero agradar aquela pessoa. Eu quero agradar aquele grupo. Eu quero agradar aquele grupinho, eu quero agradar aquela maioria. Aí a gente está perdendo a nossa personalidade, a nossa identidade e a nossa essência. Principalmente você que vive na igreja. Você que serve no altar, você que canta, você que participa de grupo de jovens, né? Você tem uma essência, você tem uma identidade e você tem uma personalidade. Mas aí quando você vai fazer faculdade, quando você vai para o mundo, quando você começa a frequentar algumas coisas, você perde tudo isso porque você vai de encontro ao barulho, à ideologia que as pessoas pregam lá fora. E aí você perde a sua essência, você perde a sua personalidade, você perde a sua identidade. Você esquece quem você é, né? Guilherme, então quer dizer que eu não devo fazer faculdade, então quer dizer que eu não deva frequentar esses lugares, eu tenho que viver enfiado na igreja? Não, não é isso. Se você escutou os outros vídeos da série Sem Rótulos, você vai ter que entender que não é isso que eu quero dizer. Eu quero que você entenda que quem é batizado no Espírito Santo, quem vive de acordo com o Espírito Santo e quem tem uma intimidade com Deus, pode frequentar todos esses lugares, mas vai ouvir a voz de Deus e vai ser convencido pelo Espírito Santo de Deus do que é certo, do que é errado e do caminho que você tem que tomar. É simples. Mas o que a gente quer? A gente prefere o quê? Ah, não! Hoje eu vejo muito isso acontecer. Eu falei com meu irmão sobre isso esses dias. As pessoas não querem ter uma intimidade com Deus.
As pessoas não querem ser batizadas no Espírito Santo. As pessoas não querem viver de acordo com o Espírito Santo. As pessoas querem viver de acordo com o que a rede social prega, o que as pessoas nas redes sociais falam. As pessoas preferem viver de acordo com o que a sociedade, o barulho da sociedade está falando. Aí é a favor de ideologias erradas, é a favor de políticos errados, é a favor de coisas completamente contrárias daquilo que Deus quer de cada um de nós. E aí você se perdeu, aí você se perde a sua identidade, sua essência, a sua identidade. E é isso que Deus quer. A gente está acostumado a ir de encontro a barulhos. E aí o que a gente faz? A gente se entrega a esses barulhos. E a gente não para dobrar o joelho e ouvir a voz de Deus. Na época da pandemia, eu tive uma experiência com Deus na minha casa, né? Então, onde as igrejas estavam fechadas, estava todo mundo sem poder ir para a igreja, e em um dia, eu liguei meu computador, eu coloquei numa adoração ao vivo, e fechei a porta do meu quarto e comecei a orar. E Deus começou a falar comigo, falou comigo muito, e começou a me dar músicas. Eu tive uma experiência muito grande com Ele dentro do meu quarto. Né? E eu cresci ouvindo pregadores, pastores falando, né, que da gente ter nossa intimidade com Deus no nosso quarto. E eu comecei a ter essa experiência, eu já tinha tido, mas não tão profunda como foi na época da pandemia. E aí foi quando Deus começou a me sacudir, me chacoalhar, falar comigo, me trazer algumas chaves, algumas verdades. Esse projeto da série Sem Rótulos foi nesse período que Deus começou a me chacoalhar, me trazer chaves, me trazer coisas que eu precisava falar aqui para vocês. E aí eu ouvi a voz de Deus. Mas por quê? Só porque eu fiz um ato, que foi fechar a porta do meu quarto e adorar Jesus. Ouvir a voz de Deus, ser batizado, né? Cada um tem o seu jeito, mas eu, por exemplo, eu fecho a porta do quarto, eu apago as luzes, ligo o som em louvores, em adoração, começo a orar, pego a palavra de Deus, dobro meu joelho, começo a ouvir a voz de Deus, ele começa a falar comigo, e aí ele vem me trazendo as instruções de acordo com o que ele quer. Aquilo que ele quer para minha vida. Né? E sobretudo mostra pessoas, mostra situações, mostra causas na qual eu devo orar. E assim, essa é a intimidade, é isso que eu quero que você entenda, eu gostaria que você aprendesse. Né? E aí, que nem eu sou homossexual, igual eu já falei aqui, eu já frequentei baladas, barzinhos, ambientes gays, né? Eu já fiz faculdade, eu não me formei ainda, mas eu já estive na faculdade, mas não é porque eu estive nesses lugares que eu me influenciei, eu me deixei ser influenciado pelaquela atmosfera, pela ideia que aquelas pessoas têm. Entendeu? Por quê? Eu prefiro ouvir o que Deus quer. Eu prefiro ouvir o que o Espírito Santo quer de mim. Ah, mas aí se você não quer, aí já não é uma questão, né? Já não é problema meu, né? Aí é já você com Deus, né? Mas aí você não pode, então, julgar quem quer. Você não pode julgar as pessoas que estão vivendo de acordo com o Espírito Santo, estão de encontro à verdade. A palavra de Deus fala que a verdade nos libertará. E Jesus Cristo, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Tem pessoas que defendem tanto algumas ideologias que vão debatendo nas redes sociais com cristãos que pregam a verdade, e aí vem falar de Jesus, né? Aí vem falar de Jesus assim, porque Jesus ele ama, Jesus ele é amor, aquela coisa. Mas não lê a palavra, não conhece Jesus de verdade. Teve uma pessoa que falou assim pro meu irmão uma vez, então eu tô vivendo o evangelho errado. Eu falei pro meu irmão, essa pessoa deve estar vivendo o evangelho errado mesmo. Ela não entendeu o evangelho, ela não entendeu Jesus, ela não entendeu o que Jesus quer, ela não entendeu o que está escrito na palavra de Deus. Não entende, sabe por quê? Porque não quer, não dobra o joelho, porque não estuda a palavra, não estuda o que a igreja prega, e o que faz? Vai de encontro ao barulho da sociedade. E aí não quer viver algo novo em Deus. Aí, por que eu tô querendo te convidar a fazer história?
a fazer história, a ouvir a voz de Deus e falar, Jesus, Deus não falou com Noé, Deus não falou com Abraão, Deus não falou com Moisés. Este mesmo Deus está aqui, ele está em todos, está conosco, e ele quer falar com você, ou seja, ele quer te falar no seu coração, no seu íntimo, o que que ele quer. Ele quer para a sociedade, o que ele quer para os nossos tempos de hoje. Gente, vamos parar de ouvir o barulho lá fora, o barulho que todo mundo está fazendo, ir pela maioria. Vamos ouvir o que Deus quer de cada um de nós. Ai, o Espírito Santo, ele há de te convencer, ele há de convencer a cada um de nós aquilo que ele deseja para cada um de nós. É muito cômodo a gente ir de encontro ao pensamento lá de fora, às ideologias lá de fora. É muito mais fácil, o caminho largo é mais fácil mesmo. Mas dobrar o joelho, ir pela porta estreita é mais difícil, mas eu tenho certeza que é o melhor caminho. É o melhor caminho. Aí você pode estar falando aí, mas você se contradiz, né, Guilherme? Porque você falou no último vídeo que você quer casar, você quer viver um relacionamento com um rapaz, piriri pororó. Mas aí é que tá o mistério, você precisa entender o mistério. Existe um mistério de Deus para minha vida, existe um mistério de Deus para a sua vida. Mas desde que a gente dobre o nosso joelho, desde que a gente escute Deus e entenda o mistério dele para cada um de nós. Eu já falei em outros vídeos aqui que Deus, ele tem um jeito de trabalhar na minha vida diferente da sua. Ele tem uma maneira diferente, mas nós precisamos estar de acordo com o Espírito Santo de Deus, e é Ele que vai convencer a mim e vai convencer a você o que é certo, o que é errado, o que nós devemos fazer e como devemos prosseguir em determinado ponto. Então você só precisa ter intimidade com Ele. Não é fácil, não estou falando que é um caminho fácil, mas nós precisamos entender isso, né? Tem pessoas que querem transformar os outros de uma maneira errada, né? Eu participo do movimento IAC, eu já falei do IAC aqui, e vieram falar para mim uma época, eu não vou falar quando foi, se foi ano passado, se foi esse ano, se foi há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Mas falaram para mim assim que tinha um jovem, que ele é um jovem que ele é homossexual, e ele queria usar o banheiro feminino do encontro. E não deixaram, mas ele mesmo assim ele teve a audácia de usar o banheiro feminino. E o certo não é ele usar o banheiro masculino, né? Enfim, ele é gay, mas ele é homem, né? Até onde eu sei, ele tem um, né? E aí, biologicamente falando. E aí o que acontece? Não permitiram. Aí me vieram perguntar, Gui, o que você acha sobre esse assunto? Eu falei assim, se ele quer uma igreja que siga as regras dele, ele faça uma igreja para ele abre uma igreja para ele, entendeu? E aí ele faz um banheiro lá que é para todo mundo, homem e mulher usar. Um só banheiro para homem e mulher usar. Eu falei isso. Porque a gente está dentro de uma religião, está dentro de uma igreja do cristianismo, que está aí há mais de 2000 anos, entenda muito bem isso, e a gente quer mudar as regras, quer mudar o que está ali há mais de não sei quantos anos. Por quê? Porque a sociedade prega, porque não sei o quê. Então faça uma igreja para você e vai de encontro a ideologias. É simples, faça isso. Entendeu? Eu não estou expulsando ninguém da igreja não, gente, pelo amor de Deus. Nós devemos acolher a todos. Eu sou muito bem acolhido. Gente, mas eu sou gay, mas eu não sou sem noção, entendeu? Eu sei que a igreja ela tem as suas regras, então eu não vou exigir que o EAC, que a Renovação Carismática, que os grupos X, que a igreja X, a igreja Y, faça, só porque eu sou gay, ela é obrigada a fazer com que, a aceitar ou ir de encontro às minhas vontades, às minhas regras. Isso é absurdo, não existe isso. Entendeu? Mas por quê? Porque lá fora, houve o barulho lá fora, o ser humano escutou, houve o barulho, vive de acordo com o barulho lá, entendeu? E quando tá na igreja acha que a igreja ela tem que, por aceitação, porque você tem que me aceitar, você tem que me respeitar. Aí acha que a igreja que ela é obrigada a fazer isso, que ela é obrigada a mudar as suas regras, as suas leis, as suas normas por conta do seu achismo, daquilo que você quer viver. Tá errado, você não pode, você não tem esse direito. Entendeu? Assim como a igreja também não tem o direito de te oprimir, de te agir com preconceito na sua vida, entendeu? Nós, a religião, o cristianismo, nós precisamos amá-los, respeitar a todos, né? Mas a gente precisa saber o nosso lugar.
né? Já me perguntaram muitas vezes, você já sofreu preconceito? Uma vez, uma amiga minha, ela me mandou mensagem falando assim, Gui, eu tô fazendo uma pesquisa na faculdade e eu queria saber de você sobre quais os desafios que você sofre como homossexual e se você já sofreu algum tipo de preconceito. Eu falei, olha, os desafios que eu tenho, o único desafio que eu acho que eu tenho, que eu vejo, é que eu não consigo encontrar ninguém, porque todo mundo só quer sexo, só quer putaria, a maioria, entendeu? E o preconceito, eu nunca sofri nenhum preconceito. Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu sei o meu lugar, eu sei qual que é o meu lugar, né? Eu sei respeitar os ambientes que eu frequento. Eu sei respeitar o lugar onde eu trabalho. Claro, eu brinco, tenho minhas coisas, né? O pessoal, todo mundo sabe, mas eu sei o meu lugar, eu sei os meus limites lá dentro. Eu sei o meu lugar na igreja, então eu não posso, não é porque eu sou gay que eu vou meter o louco lá, chegar lá causando, não, não é, entendeu? Esse dia eu participei de uma festa com minhas amigas, eu extravasei, dancei, bebi, curti, porque ali era propício para que o ambiente ali era propício para aquilo, mas não é porque eu sou gay, porque isso então eu tenho que exagerar, extravasar em todos os ambientes e não respeitar o meu próximo. Ela falou assim para mim, nossa, que legal ouvir você falar disso. Eu falei, porque eu tenho que saber o meu lugar. Como o hétero tem que saber o seu lugar, o gay também tem que saber o seu lugar. A criança tem que saber o seu lugar, o idoso tem que saber o seu lugar. Nós precisamos saber os nossos lugares. Só que a gente só quer o quê? Vai pela maioria e quer fazer coisa errada e quer meter o louco, quer causar e não é assim. Entendeu? Então acontece muito, sempre surge esses questionamentos, as pessoas me perguntam sobre isso e eu falo, eu sei o meu lugar. Não tem essa, né? Eu falei nos vídeos anteriores de um rapaz lá do meu trabalho que falando alguma coisa, ele se surpreendeu. Ele falou, caramba, você é diferente, né? Eu falei, eu não sou influenciado pelas pessoas, eu sou influenciado por Deus. Você não vai me ver levantando bandeira política ou bandeira de nada para defender coisas que eu não acredito, coisas que não vem de Deus, entendeu? Não vou defender. Eu vou defender outras coisas, outros princípios, princípios que Deus colocar para que eu defenda. Né? Eu sei que existe opressão religiosa, eu sei que existe preconceito, entendeu? Mas isso é questão de conversa, é questão de diálogo, é questão da gente saber o nosso lugar. Né? E eu acho que a gente precisa respeitar, sabe? Eu falei aqui, eu não tô querendo julgar essa pessoa que fez isso, do banheiro, mas eu quero que a gente precisa entender, gente, vamos acordar, né? A gente tem que ter maturidade, né? Eu falei para esse meu amigo que lá do trabalho, eu falei para ele, você não vai me ver com meu namorado agarrando ele no ambiente público, no trem, no metrô. Você não vai ver eu agarrando. E eu já vi muita gente fazendo isso. Casais héteros e casais gays. Mas eu falei, sabe por que eu não vou fazer isso? Porque eu sei que tem pessoas dentro do trem que são de uma geração diferente da minha. Eu sei que tem idosas, idosos, eu sei que tem pessoas religiosas, eu sei que tem padres, freiras, eu sei que tem crianças no nosso meio. Então você acha que eu vou ficar agarrando? Se eu já acho feio um casal hétero, um homem e uma mulher ficar se agarrando, você acha que eu vou achar bonito dois homens ou duas mulheres? Mas o pessoal faz isso para se aparecer, para chamar atenção e para levantar bandeira. Querem respeito, mas não respeitam, né? Que coisa feia, que ridículo. Desculpa, eu tô falando aqui e se você for cancelado, não tem problema não. Deus não vai me cancelar. Mas assim, é feio. Esse meu amigo falou, caramba, olha o seu pensamento que diferente. Eu falei, eu não vou fazer isso. Né? O que tem dentro, entre quatro paredes com um companheiro, um futuro companheiro, é entre eu e ele. Eu não preciso ficar expondo só para levantar bandeira, não preciso disso. Eu falei aqui no vídeo Coisas que eu vivi, parte 1 da Jornada Mundial da Juventude que eu participei no Rio de Janeiro. E eu estive, a Igreja Católica estava lá e tinha milhões de jovens ali para ver o Papa, para adorar Jesus, para testemunharem a sua fé. E uma coisa que eu nunca vou esquecer e que me chamou muita atenção foi um grupo de mulheres. Um grupo de mulheres que estavam nuas no meio fazendo manifestação contra a Jornada Mundial da Juventude.
Elas estavam nuas, elas estavam com um crucifixo, né? O crucifixo de Jesus nas suas partes íntimas, debochando da nossa fé, debochando da Igreja Católica. Eu vi com esses olhos que Deus me deu e a terra onde há de comer. Eu vi, as minhas amigas viram. E é um tal de feminismo que eu não conheço, que eu sou incapaz de acreditar. Por quê? Eu não é só porque estava ofendendo a minha fé, mas estava ofendendo o meu Deus, o meu amor maior. Porque elas queriam o quê? Fazer história? Isso não é fazer história. Isso não é fazer história, isso é fazer barulho. Elas querem fazer história, mas elas não conseguiram, porque para mim isso não é fazer história. Isso é fazer barulho. É barulho isso. É uma coisa que eu não concordo, né? Para mim, mulheres que fazem história é minha mãe, é minhas tias, que tem uma história de vida difícil, saíram do interior de São Paulo, vieram para São Paulo, tiveram que trabalhar muito cedo, né, para ajudar os meus avós, né, construírem a casa dos meus avós, a casa que o meu avô tem, foram elas que ajudaram a construir. Isso para mim é feminismo. Feminismo, para mim, é uma mulher negra, periférica, que fez história no jornalismo brasileiro e viajou mais de 100 países e que não usou a cor da sua pele, não usou a sua condição para se vitimizar. Não, ela fez história. Ela morreu, eu falo da Glória Maria, uma grande jornalista que eu admiro, sempre admirei o trabalho dela. Ela não precisou se vitimizar por ser mulher, por ser negra ou por ser periférica, né? Porque ela veio da periferia. Não, ela construiu um legado, ela fez história, aquela mulher, mas ela não se vitimizou. Eu já vi várias entrevistas dela falando sobre racismo, sobre preconceito, mas ela não se vitimizava. Não, lógico que não. Ela era Glória Maria. Ela fez história, entendeu? Isso é feminismo. Isso para mim é feminismo. Feminismo para mim é Maria, que teve a audácia de chegar em Jesus, sendo Deus, e falar para ele: o vinho acabou. E ele falar: não, mas não chegou a minha hora. Ela falou assim: fazei tudo o que ele vos disser. E ela foi a percursora do primeiro milagre de Jesus. Isso é feminismo. Então, o que eu vi lá na Jornada Mundial da Juventude, aquelas mulheres nuas, com Jesus crucificado nas suas partes íntimas, isso para mim não é feminismo. Isso para mim é falta de vergonha na cara. Porque eu não me conformei com aquilo. E acontece. Nas paradas, não sei o que aí, que eu nunca fui, nunca tive vontade de ir, eles zombam da fé, zombam de Jesus, zombam da igreja, zombam de Maria. E você que se diz cristão, aplaude tudo isso. Então, não é porque eu sou gay que eu aplaudo, não é porque eu sou homossexual que eu vou aplaudir esse tipo de coisa. Não é porque eu sou gay que eu vou aplaudir o que é errado. Não, eu vou viver o que é certo, eu vou viver conforme o que o Espírito Santo traz para mim. Deus me chamou para fazer história, não para fazer barulho. Então, eu convido você na sua intimidade com Deus a dobrar o seu joelho e a mergulhar no oceano de Deus. Porque quando a gente mergulha nas águas dos rios de Deus, você sabe muito bem, você que já nadou numa piscina, entrou no mar ou num rio. Quando você mergulha, você não escuta nada. O barulho que está lá fora, você não escuta. O que você escuta? Somente o fluir dos rios de Deus ali dentro, aquela coisa gostosa da água, né? Todo aquele barulho que está lá fora cai por terra e você escuta o quê? O fluir do rio de Deus. É isso que eu gostaria que você fizesse. O barulho do mundo está aí. Você mergulhasse nos rios de Deus e só escutasse a voz de Deus. E quando você sair desse rio, sair destas águas, você andar de acordo com o Espírito Santo e de acordo com aquilo que ele vai te instruir. Não é aquilo que o pastor vai te instruir, o padre, eles vão te dar instruções que são de Deus, ótimo, você tem que, né? Mas não é fazer só isso sua absoluta verdade. Não é o barulho que as ideologias, a sociedade está pregando aí fora que você vai ouvir, né? Você vai ir de encontro à vontade e à voz de Deus. Olha que beleza, olha que bonito,
né? Se vivemos pelo Espírito, andemos de acordo com o Espírito Santo. E fazer história. Fazer história é você pegar, é você amar o seu próximo, é você cuidar do seu próximo, acolher o seu próximo, é você falar de Deus, é mudar a sociedade, é todo mundo se respeitar, é todo mundo se amar. O que Deus quer para essa sociedade? O que Deus quer para a minha vida no tempo de hoje, né? Jesus, ele veio com um chamado, com uma missão, entendeu? O que ele falou para Jesus, para Deus, no Horto das Oliveiras? Ele chorou suor de sangue ali, ele falou: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas ele, o que ele fez? Ele continuou, ele tinha uma missão, ele tinha um propósito. Deus queria fazer história na época de Jesus, e ele fez história. Ele morreu lá na cruz por mim e por você, e aí o que acontece? No terceiro dia ele ressuscitou, e ele fez história. Então vamos ouvir a voz de Deus, vamos ao Horto das Oliveiras, se preciso for, vamos suor de sangue, mas vamos ouvir o que Deus quer e vamos fazer história. Não, eu quero que você entenda isso, eu convido você a não ir mais pelo caminho largo, pelo caminho mais fácil, pelo barulho que estão fazendo aí na sociedade, nas redes sociais, nas mídias sociais. Vamos de encontro a ouvir o que Deus quer, a esquecer o barulho, a mergulhar no rio de Deus e ouvir a vontade de Deus. Entenda isso, é tempo da gente fazer história. Não vamos deixar ser influenciados pelas pessoas erradas, pessoas que estão aí pregando, falando de Jesus, mas nem conhecem Jesus, não leem a palavra, não querem viver a palavra, não querem viver de acordo com o Espírito Santo, mas inventaram de falar de Jesus. Por quê? Eles querem agradar todo mundo, eles querem agradar você, querem convencer você a andar de acordo com o que eles querem que você viva, que eles vivam. Mas não, vamos viver de acordo com o que Deus quer de cada um de nós. Entendeu isso? Sabe, se eu estou falando aqui, se hoje eu, Guilherme, falo com propriedade da minha sexualidade, eu falo da minha vida, dos meus pecados, dos meus erros, dos meus sonhos, do meu maior sonho, é porque hoje eu sei o que Deus pensa de mim sobre isso, eu sei aonde eu posso ir, até onde eu posso chegar, mas para isso eu precisei mergulhar no rio de Deus, ouvir o fluir do rio de Deus e entender o que Ele quer para mim, o que Ele permite para mim. Você está aí para a minha história é o Guilherme. Então você tem que entender isso e permitir que ele faça o mesmo com você, com a sua história, com a sua maneira que você deve seguir, para que você não perca a sua essência, que você não perca a sua identidade e que você não perca a sua personalidade. Eu vou nos lugares, eu brinco, eu falo besteira, eu danço, eu bebo, né, às vezes com os amigos, não é sempre, mas eu não perdi a minha identidade, eu não perdi a minha essência, entendeu? Já aconteceu de uma vez, eu posso dar esse testemunho aqui, uma vez eu cheguei em casa, eu tinha sido convidado para fazer uma oração na casa de uma amiga, eu cheguei na minha casa numa condição de pecado, eu estava me sentindo pecado, podre, e eu não quis ir nessa oração. Mandei mensagem para minha amiga, ela falou: poxa, mas seria tão legal se você estivesse aqui. E eu não queria, eu comecei a me martirizar e chorar e falava: não, eu não vou porque eu vou dar falso testemunho, não, porque eu pequei, porque eu caí, porque eu vivi uma vida errada. E Deus falou assim para mim: por que você se condena tanto? Se você quer viver um relacionamento com alguém, por que você se condena tanto porque você caiu? Né? Aí eu falei para Deus: verdade, Senhor. Eu comecei a chorar e comecei a falar com o Espírito Santo na porta, com a porta do meu quarto fechada, e o Espírito Santo começou a falar comigo. O Espírito Santo falou: levanta, vai lá, prega a palavra. Eu cheguei lá, fiz a oração na casa da minha amiga, foi uma das melhores experiências da minha vida, e eu não estava bem, eu não estava em pecado, mas o que acontece? O que Deus quis me mostrar com isso? Que eu sei, Ele sabe quem eu sou, e não importa se eu caí, se eu cometi um pecado, a minha identidade está em mim, a minha personalidade está em mim, a minha essência está em mim, que é a essência de Deus. Então não é porque eu caí, eu cometi um deslize, e isso vai acontecer sempre, que eu vou deixar de ser o que Deus quer que eu seja. Não é porque eu vou viver futuramente um relacionamento
pensamento que eu vou deixar de ser o que Deus quer que eu seja. Não, eu só não posso ir de encontro ao barulho aí fora. Eu preciso ir de encontro à vontade e à voz de Deus. Entende isso? Você é convidado a fazer história nos tempos de hoje. Faça história, não faça besteira, não cai nessa ondinha, na modinha, modinha, de encontro a coisas que as pessoas estão pregando. Ah, é porque meu amigo, ele vive isso, eu vou viver também. Ah, é por causa de amizades. Não, vai de encontro àquilo que Deus quer para você. O que Ele tem, Deus tem algo incrível para sua história. Descubra isso. Eu tô aqui para te ajudar a descobrir, a desvendar o mistério de Deus na sua vida, na minha vida. Descubra isso e você vai ser feliz. Entendeu? E você não vai deixar ser influenciado por mais nada e mais ninguém, apenas por Deus, por Jesus. Né? É claro, vão haver pessoas que vão te instruir da melhor maneira, vão te ajudar, vão te dar conselhos, escutem essas pessoas, mas pessoas que são sábias, pessoas com sabedoria, não pessoas ignorantes, que não estudam, que não têm conhecimento algum sobre qualquer coisa e falam abobrinha. Não dê ouvidos a isso. Ouça a voz de Deus, ouça pessoas que têm conhecimento. Tá bom? Não procure ir pelo caminho mais fácil. O caminho difícil, a porta estreita, ele é o mais difícil, mas é o melhor caminho. Vá pela porta estreita, deixa Deus te provar, Ele te sacudir. Ele vai permitir que você sofra, mas Ele vai permitir também que você seja feliz, que você tenha uma vida plena, em abundância. Então, só deixa Deus te conduzir. Né? Faça história, não faça barulho, faça história, mude a rota, mude o seu pensamento, ouça a voz de Deus e muda a história. Você que é jovem, né, nós temos um poder muito grande em nossas mãos de fazer grandes revoluções. Faça revoluções, mas revoluções sérias, revoluções sensatas, revoluções verdadeiras. Não faça revolução pela maioria ou porque as pessoas fazem. Não, faça você uma revolução diferente, algo novo e diferente. Viva aquilo que você prega, viva aquilo que você vive dentro da igreja, né? E não seja um ignorante, não seja uma pessoa tola, não se deixe perder. Eu tô falando porque eu te amo. Às vezes eu tô falando para uma pessoa que eu nem conheço, mas eu te amo, entendeu? E eu quero que Deus ele faça algo grandioso na sua vida e na sua história. Eu profetizo isso na sua vida e na sua história. Mas você só precisa criar essa intimidade com Ele, ouvir a voz dEle e deixar que Ele, o Espírito Santo, te conduza e faça o melhor para você. Amém? Vamos fazer história? Vamos ouvir a voz de Deus e fazer história? Vamos? Porque eu tenho certeza que Ele conta com cada um de nós. E Jesus, se Ele estiver no nosso meio já, tá? Ou quando Ele vier e estiver andando no nosso meio, eu tenho certeza que Ele virá para fazer história nos nossos tempos. Eu tenho certeza que se Jesus estivesse aqui no nosso meio, Ele ia fazer conforme os tempos de hoje, mas não indo ao encontro do barulho. Você está entendendo o barulho que eu estou falando? Ele ia ouvir, ele ia ouvir a voz de Deus e andar de acordo com o Espírito Santo de Deus. Vem, vamos fazer história, vamos crescer juntos, vamos viver uma vida sem rótulos, sem preconceitos, sem opressões, uma vida leve em Deus, deixando que Ele fale, deixando que Ele conduza. Não permita mais ser influenciado por pessoas que vão querer te enganar. O diabo está aí para matar, roubar e destruir. E Jesus está aqui para dar vida plena em abundância para cada um de nós. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele me ama do jeitinho que eu sou, desse jeito aqui, e te ama do jeito que você é. Vamos viver de encontro ao Espírito Santo. Viver uma vida sem rótulos, viver uma vida sem preconceitos, viver uma vida sem se preocupar com o achismo das pessoas, sem medo de ser quem a gente é. Você tem seu jeito, você tem seus sonhos, as suas vontades. Se liberte, abra o seu coração, faça história.
Não permita mais que a religiosidade, não permita mais que a sociedade, as pessoas te falem o que você tem que ser. Você é um amado, uma amada de Deus, Ele te ama acima de qualquer coisa. E não é o seu desejo, não é a sua vontade que vai diminuir o amor de Deus por você, ao contrário. Deus, Ele fez você para ser feliz. Você nasceu para ser feliz, nasceu para ser livre, você não é escravo, você é livre, você é um filho e uma filha amada de Deus. Vocês são amados de Deus. Por isso, vive uma vida sem rótulos. Tire os rótulos. Vai de encontro. O que Deus falou para mim, eu falo hoje para você. Tire os rótulos. Ele te ama do jeito que você é. Não tenha medo de assumir a sua verdade. Não tenha medo de aceitar quem você é. Faça história, seja feliz, seja livre na presença de Deus, seja livre em Deus, estando ou não dentro de uma religião, estando ou não numa igreja, seja livre na presença de Deus, seja livre com Jesus e não permita que o mundo, que políticos, que pessoas erradas te influenciem, não, permita que o Espírito Santo te influencie. Ele é o maior influenciador. Ele é o maior de todos. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Seja livre, seja feliz. Eu desejo a você uma vida sem rótulos, uma vida sem opressão, sem preconceito, uma vida plena, uma vida feliz. Porque eu desejo isso para mim também. E se eu desejo para mim, eu também desejo para você. E um dia eu espero te encontrar, te dar um abraço e você falar para mim: Gui, eu vivo hoje uma vida sem rótulos, porque eu sei que Deus me ama. No segundo vídeo desse canal, Qual é a Sua Verdade? Um amigo que não é da igreja, não é religioso, ele é todo bagunçado, é um paizão, um pai de família, tatuado, todo doido. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou: Gui, o seu vídeo só serviu para eu entender uma coisa. Deus me ama do jeito que eu sou. Então, eu quero que você entenda que Deus, Ele te ama do jeito que você é. Gordinho, engraçado, desengonçado, louco, tímido, retraído, do jeito que você é. Ele te ama, porque Ele te escolheu. Faça história. Mude vidas, mude a sua vida e deixa Deus trabalhar no seu coração, na sua vida, na sua história, todos os dias. Porque Ele te ama. E eu também amo você. Fica bem, fica com Deus. Obrigado você que assistiu a esses vídeos, todos os episódios. Você que não assistiu, que pulou, não quis assistir um outro vídeo, vai, assista aquele que você pulou. Me ajuda a espalhar essa mensagem. Se inscreve no canal, compartilha, curta o vídeo, ative o sininho. E eu vou falar aqui para vocês em breve, muito em breve, eu vou estar lançando aí minhas músicas, né? Uma delas é um álbum, né? Eu quero lançar tipo um álbum em vídeo e o nome do álbum se chamará Sem Rótulos. E uma das músicas é essa música, Sem Rótulos, né? Que fala dessa experiência. E tem outras músicas também que fala do que Deus pensa, o tempo de recomeçar. Eu creio que nós vamos viver este tempo, nasci para ser feliz, mas também um Deus que a gente precisa, que precisa dele o tempo todo, enfim. Espero que eu consiga, rezem para que eu consiga fazer a gravação e para que eu lance essas músicas em breve, para você ver ainda mais a mística, o mistério de Deus diante a esta verdade, diante a esse chamado, que é viver uma vida sem rótulos. Sem rótulos. Porque dele, por ele e para ele, para Jesus, são todas as coisas. Um grande beijo no seu coração. A gente se encontra em breve. Tchau, tchau, gente. Valeu!